Se esse golpe pudesse ter um fiar de tudo aqui, e só aqui, nessa margem do tempo, riscava-se o futuro. Mas tais casos, o julgamento aqui nos ensina que os truques sanguinários que criamos punem seus inventores. E a justiça conduz o cálice que envenenamos aos nossos lábios. Ele está aqui, sob tua confiança, ao meu cuidado. Por que Shakespeare, né? E por que Macbeth, no caso? Para mim, primeiramente, eu tenho que confessar que é um gosto pessoal, uma coisa minha, de um desejo meu de montar Shakespeare, por uma relação muito íntima que eu tenho com esse autor desde pequeno. Mas também porque eu acho que ele carrega nele, nas imagens que ele traz para o palco, com texto, né? Ele é um cara que fala muito, gosta muito de conversar e muito de falar. E eu acho que ele carrega nele, nessas imagens, ele carrega uma multitude de pensamentos muito grande. É raro que um aluno queira enfrentar um texto dessa grandiosidade e com toda essa carga de história que ele tem, como é o Macbeth do Shakespeare. É uma surpresa e uma alegria, porque as questões que um texto desse envolve, especialmente numa montagem que é num espaço universitário, são muito desafiadoras. Vamos fora! Insinuases, formas corpóreas derreteram com o vento. Se ficassem, Mas falamos de algo que aqui esteve. Ou comemos raízes que enlouquecem, fazendo o cérebro seu prisioneiro. seus filhos serão reis. O senhor rei E também Coda, não conhece a história? me retribui-se. Vai lá. Macbeth, com louvor o rei foi informado de seu sucesso. E após ter lido sobre seus feitos pessoais nesse levante, seu espanto e louvores ora lutam para saber o que é seu e o que é dele. Então a gente se reuniu, observou enfim, o conjunto de obras, né, desse cara, e a gente optou por essa peça porque achava que essa peça era muito importante no dia de hoje, principalmente pela sua discussão da legitimidade do poder, do que é a sua ambição ultrapassar o que é legítimo e você vencer apesar dos pesares, né? Os textos de Shakespeare, em geral, principalmente nessas tragédias, eles tratam da questão da legitimidade do poder e são textos que fazem a gente refletir sobre o que é que a gente tem que reconhecer num soberano, num poderoso, para reconhecer nele a autenticidade do seu mando, do seu poder de mando. Ele é uma peça muito de você escutar, de ouvir, muito mais do que ver, ouvir. Então eu acho que o público hoje em dia, pelo menos eu como público, eu quero ouvir alguém dizendo o que é legítimo e o que não é legítimo, o que é ter ambição e o que é mexer com as regras, entendeu? E ultrapassá-las. Mataram nosso elmo! O quê? Em nosso lar? Cruel em qualquer parte. Eu te peço, Macbeth. Te negues. Digas que mentira! Se eu tivesse morrido 1 hora antes do aviso, minha vida seria abençoada, pois doravante nada mais de sério no mundo dos mortais. Tudo é brinquedo, morrer não é graça. Foi-se o vinho da vida e o mundo sobrou a borra para jactar-se. Quem desferiu? Vós mesmos, se o soubesses, o chefe, a fonte da vossa linhagem estão cortados, sua fonte secou. Shakespeare utiliza-se de uma história real e ele faz um mix da história. Macbeth, na verdade, é celta. E ele é um general celta. E ele vai lutar pelos escoceses. E ele luta pelos escoceses, como escocês, no caso, né? Como é uma etnia sua ser celta. E ele luta por eles. E aí ele vence 2 guerras. E aí, nesse processo de vencer guerras, ele encontra 3 bruxas que falam para ele uma profecia. E essa profecia dispara nesse homem, no caso, a ambição pelo poder. E é essa trajetória da megalomania e da ambição desse homem que a gente vai acompanhar. Antes da gente começar a peça também, a gente teve um laboratório de Shakespeare, onde a gente conseguiu pegar diversos textos, não só Macbeth, a gente pegou vários, e trabalhou vários monólogos dos personagens. A gente não chegou a trabalhar as cenas, mas trabalhamos muita coisa disso. Esse tirano, cujo nome fere nossas línguas, outrora já foi julgado honesto e o senhor o amou. Ele ainda não tocou,
Eu sou jovem. O senhor pode lucrar junto a ele graças a mim, necessário, Não sou oferecendo um traiçoeiro. cordeiro fraco e inocente para apagar o Deus irado. Um objetivo, além do espetáculo, era começar a construir um conjunto de atores que tivesse paixão e interesse por esse autor em particular. E para mim era muito interessante ver os atores, no caso, que não fossem eu, que já sou apaixonado, brincarem com esse cara. Shakespeare tem isso nas peças dele, né? Na maioria são muitos personagens, né? E se a gente for pegar, por exemplo, 30 personagens, é difícil a gente reunir um elenco de 30 atores, né? Então a maioria, pelo menos nessa peça aqui, está se desdobrando. Tem uma atriz que está com a gente, que é a Lívia, ela faz 7 personagens. Eu dei muita sorte por pegar muitos personagens. Eu tenho algumas falas que são muito bonitas e que não só falam dessa questão da ambição, da questão política, mas de questões muito humanas, assim. Eu tenho uma fala que eu digo como o Duncan, que ele diz que não há arte que veja a mente só por ver o rosto, que é o que quem vê cara não vê coração, né? Não há arte que veja a mente só por ver o rosto. Foi um homem em que eu depositei confiança total. Meu bravo bem. O pecado de minha ingratidão me pesava. Mas elas estão na frente, que a veloz gratidão tem voo lento para avançar-te. Se merecesses menos, a minha cota de agradecimento seria dominante. A Lady Macduff, por exemplo, fala: me ocorre que vivo neste mundo onde agir mal às vezes é louvável e o bem é tido com a loucura perigosa. É muito próximo de nós, né? Então, essa peça com certeza nos toca em vários aspectos da nossa vida, seja ele um momento político, seja ele uma questão emocional humana mesmo que nos permeia. Então, foi bem interessante poder brincar com todas essas emoções e sensações. Fique com a gente, Teatro no Campus volta já. São tão santos que possam rezar por tal homem depois que sua mão os tentou matá-los e os deixou na miséria? Somos homens. Sim, sei que no catálogo são homens, como galgo, mastim, pastor, vira-lata, são chamados pelo nome de cão. O bom arquivo distingue o lento, o veloz, o sutil, o guarda, o caçador, cada um com os dotes com que a natureza os premiou, razão por que recebem um nome diferente daquele que os faz todos iguais, que assim seja com os homens. Que se tem um lugar na humanidade, não seja o pior. Eu peço que o digam, e eu trarei ao seu peito certo encargo que, destruindo o seu próprio inimigo, prende-os ao nosso amor e coração, que, adoentados pela vida dele, sua morte cura. Sou um homem que os golpes e as pancadas deste mundo tanto marcaram que para mim pouco importa o quanto ofendo-me. Enquanto eu, exausto e tão batido de infortúnios, eu entrego a minha vida a qualquer risco que a cure ou lhe dê fim. É inimigo de ambos. Sim, sim. E meu também. A gente começou tendo um grande desafio, porque esse texto, né, tem vários problemas espaciais, né? Cada ato se passa em algum lugar, em um sítio de castelo, em um salão de castelo, em um campo de batalha, numa charneca, né, de bruxas. Dobrem males e aflição nas folhas do caldeirão. O meu primeiro pensamento é como eu vou unificar isso, né? Como eu vou trazer todas essas atmosferas para um espaço que é fixo. Eu defini que eu iria querer 2 ambientes, né? Um ambiente mais orgânico, um ambiente mais místico, que seria onde as bruxas apareciam, e um ambiente mais geométrico, mais duro, que seria representado pelos salões do castelo, os sítios do castelo, todas essas cenas que aconteciam nesses locais. Viemos a galope com o intento de ser seu intendente, mas velozes as esporas do amor o ajudaram. Somos seus hóspedes. Vossos servos. Tenha vosso dispor a si e aos seus, para vosso prazer prestar suas contas, devolvendo o que é vosso. A sua mão. Leve-me ao castelo. Nós o amamos. E sempre há de ter ele nossas graças. E o texto do Macbeth é um texto que a maioria dos personagens são masculinos. E aí, como solucionar essa questão com poucos atores
sendo eles, em sua maioria, mulheres. Quando a gente escolheu Macbeth, eu sabia que eu ia ter que buscar uma silhueta mais andrógena. Por mais que a peça se passe num contexto medieval, eu quis buscar uma ancestralidade escocesa, celta. Então eu trabalhei com túnicas que, enfim, dão uma silhueta bastante a gênero, funcionando tanto para os atores quanto para as atrizes. Fomos um pouco para esse caminho da mitologia celta, principalmente pelo alfabeto deles, dos Ogãs. Os Ogãs eram uma forma oracular e também que eles comunicavam, gravados nas pedras. E aí eu quis pegar palavras com os atores, eu perguntei para eles palavras que motivavam eles na construção de personagem, que eu ia traduzir para Ogã, e eu costurei com a minha assistente, a gente bordou, na verdade, essas palavras em Ogã. Ao longo da minha pesquisa, eu encontrei uma espécie de poncho escocês chamado ruana, e que é um tecido retangular com um corte no meio e uma espécie de buraco para o pescoço, que você pode usar de diversas formas, amarrar de diversas formas. Ao longo da peça, você vai perceber que cada ator, quando vai entrar como um personagem, eles entram com uma possibilidade de uso da ruana. Bom, essa peça, como todo mundo já veio falando, né, é uma peça que fala sobre poder, sobre ambição, né? E aqui a gente tem um espaço, que é a Sala Cinza, né, que é um espaço, às vezes, meio complicado de trabalhar. O que eu posso trazer para essa luz para poder dar um poder, dar uma força, né, já que é uma peça que fala de poder e ambição, uma luz que desse essa força para os atores e que também valorizasse, né, os figurinos, o cenário. A festa é paga, senão há cortesia e boas-vindas. Comer em casa é sempre o que é melhor, mas fora, o tempero é o protocolo. Festa sem ele é pobre. Bem lembrado, acabou a mesa, boa digestão, saúde em ambos. Vossa Alteza não se senta? Aqui estaria a honra do país, se aqui tivéssemos banco, que prefiro acusar de negligência do que chorar por tropeço. Eu tive essa ideia de botar os refletores vindo de baixo, porque eu acho que uma luz que vem de baixo é uma luz que traz uma potência, né? Você dá uma alongada assim, né, nas silhuetas, todo mundo fica, né? Uma luz que vem de trás e de baixo dá um poder, né? Brilha nas costas dos atores, assim. E aí eu comecei a trabalhar com isso, falei assim, vou botar umas luzes no chão, que aí eu uso de contra e aproveito para trazer essa força. A gente escolheu a Sala Cinza porque é uma sala no qual a encenação pode ser mais aberta, né? Eu queria que o público estivesse dentro da cena. Eu queria que o público sentasse no cenário e a cena acontecesse tanto no centro como ao redor do público, né? Como se o público fosse uma grande corte daquele lugar. E aqui a gente tem público em todos os lugares, né? Olhando para todos os lados a todo momento. Então, como construir uma luz que todas as pessoas sejam envolvidas também, né? Dentro, ainda mais aqui com essa proposta do Juliano, de todos estarem dentro do cenário. Quem aqui fez isso? O que, senhor? Não podes me acusar! Nem sacuda pra mim teu cabelo ensanguentado! Vamos embora, senhores, o rei não está... Sentados, meus amigos. Meu senhor, desde a infância que passa mal assim. Ficai sentados, basta num momento. Já estará bem, e só se o reparardes é que o ofendeis, agravando a paixão. Comei e esqueci. Não é homem. Sim, e bravo que ousa olhar de frente, que assunto do demônio! Grande coisa. Isso é bem o retrato do sanguento. É o tribunal de arte, como disse meu comandante. Tais súditos e ataques, impostores no medo, ficam bem nos contos de comadre, que no inverno, pontapé da maneira. Que vergonha. Esse cenário da Juliana, ele tem muitas irregularidades, entendeu? São escadas, e eu botei várias luzes para poder criar sombras pelo espaço, porque é uma peça, ela é meio sombria também, entendeu? Então eu queria trabalhar com essa coisa das sombras. Eu comecei a pensar também num cenário que não tivesse um nível fixo, que tivesse vários níveis, né? Porque é uma peça que trata sobre poder, ambição, né? E o poder é isso, né? É uma roda da fortuna em que cada momento um tá em um lugar diferente, né? E eu queria muito que o público visse os atores e visse a encenação de ângulos diferentes. Houve tempo que sincero ou eu morria desde então, mas agora eles retornam com 20 mortes certas na cabeça. É mais estranho que o próprio assassinato. Meu senhor, vossos amigos sentem vossa falta?
Coisa pouca, pra quem já sabe. A todos nós, saúde. Já vou sentar na mesa e dá muito vinho. Eu bebo a todos que estão aqui e ao nosso querido banco. Então foi basicamente isso, eu usei uma geral, alguns focos específicos e quis trabalhar com essa ideia das sombras, né? E essa coisa meio sombria, meio misteriosa, que é essa luta, esse jogo do poder, né? Tem muita coisa que fica escondida, que ninguém quer mostrar, mas de repente é revelada. A escolha das cores que a gente fez também é um cenário 50 tons de cinza, a gente estava brincando, né, no processo. Porque no início, né, do texto é um lugar muito bonito, muito convidativo, né? E conforme essas profecias de poder vão surgindo e a loucura pelo poder começa a se instalar, é como se uma longa noite começasse a surgir, a pairar, como se tivesse uma neblina, né? Algo sombrio engolindo esse lugar. E então purificada para voltar à saúde. Eu haveria de aplaudido até o ego responder. Faz isso! Fica atento, não sai daí, Macbeth volta daqui a pouquinho. Que vale ser sem segurança? Nosso medo de banco vai fundo. Em sua nobre natureza está tudo que eu temo. Ele ousa muito, porém a têmpera da sua mente de modo sábio guia o seu valor para agir com segurança, a não ser ele. Eu não temo ninguém, mas ante ele meu gênio se rebaixa. Como dizem o de Antônio de César, quando as bruxas me chamaram de rei, repreendeu-as e quis que lhe falassem. Profetisas, elas o honraram como pai de reis. A coroa que uso não dá fruto, e um cetro estéril tenho em minha mão que me será tirado, sem filhos, sem herdeiro como linhagem, e se assim foi, pela prole de banco maculei-me, minha taça de paz enchi de fel só por seus filhos, minha alma eterna o inimigo do homem recebeu para fazer reis da semente de banco. Eu não consigo ver só o vilão, sabe? Eu não consigo ver só o homem que vai cometer um ato atroz contra a sociedade. Eu também vejo um homem que sempre quis fazer aquilo, que sempre pensou na possibilidade de almejar algo maior para ele, para si. O problema está no meio. O problema não está em querer ser alguma coisa ou ascender, mas é o meio que ele usa, são os meios que ele usa, que não são legítimos, que não são corretos, que são politicamente questionáveis. Não é que as benesses do poder, enfim, a possibilidade que o poder abre, tenha sido demais para ele. É que ele não tinha legitimidade para fazer o que ele fez. Então, nesse aspecto, eu acho que o personagem tem uma grandeza, assim, é como ele diz, eu estou tão fundo em sangue que seguir ou voltar dá no mesmo. Eu não tenho mais perdão. A história não vai me absolver mais. Não resta mais ninguém em casa sem ter alguém me apaga. E amanhã já era tempo. Eu irei buscar as bruxas. Hão de falar, me anseio por saber, pelos piores meios o pior, em meu proveito tudo hão que ceder. E eu estou tão fundo em sangue que se paro e volto, a travessias são iguais. E eu tenho em mente estranhas empreitadas. Falta de sono que tempera a vida. Vamos dormir. Em estranha ilusão é um temor que se cura com ação. E ainda somos novatos em tais feitos. Mesmo sendo alçado ao poder de uma forma legítima, esse poder traz uma responsabilidade com relação a todos e à história que não pode permitir a ninguém achar que pode passar por cima dos seus compromissos éticos com a humanidade. Isso foi o que desgraçou o personagem Macbeth. Essa consciência acusando permanentemente ele, e ele tendo que eliminar todas as pessoas que, olhando para ele, chamavam isso à tona. Ele não viu o resto, ele só viu a si. E isso é o que leva ele à ruína, uma tragédia até um pouco grega nesse sentido, né? O Shakespeare vai se banhar disso. Maldito seja a língua que me disse isso, pois me acuou e me fez menos homem.
Não creiam mais ninguém em falsas bruxas que nos enganam com duplos sentidos. Toda palavra é dada ao nosso ouvido, mas traída se agimos com esperança. Eu não luto contigo. Então entrega-te, covarde, para ser exposto ao tempo, pois tu, igual aos monstros que são raros, serás pintado no alto de uma lança, escrito embaixo, aqui vê-se o tirano. Não me entreguem. Não beijarei o chão aos pés de Malcolm, não ouvirei insultos da ralé. Mesmo o Pig na vida dance nele, e tu, meu inimigo, não parem meu luto até o fim. Vem cá, Macduff! Só meu peito sempre afeito à guerra, agora me protege e a ti afasta. Maldito que primeiro gritar basta. Eu estudo aqui na Unirio, eu vejo vários movimentos lindos sendo feitos aqui dentro. Eu vejo vários protestos que acontecem também aqui dentro. E aqui é um espaço de resistência. Então, quando a gente está fazendo teatro aqui dentro, quando a gente está movimentando essa universidade aqui, tanto não só com teatro, mas com um prédio de música que é aqui atrás, tudo que é de cultura, a gente vê que sobrevive, a gente vê que tem esperança, a gente vê que tem resistência aqui dentro. Você entra aqui, você já respira arte. Você está o tempo todo em contato com algum movimento artístico, seja no jardim, seja nas paredes. Então, acho é muito interessante você estar num ambiente que você está rodeado de arte, rodeada de movimentos. É grande perturbação da natureza, ao mesmo tempo gozar dos benefícios do sono e dos efeitos da vigília. Dessa agitação adormecida, além do andar e outras ações concretas, o que a qualquer tempo eu ouvi dizer? Coisa, senhor, que eu não relatarei sobre ela. Mas a mim pode e deve fazê-lo. Essa união entre reflexão e poesia, eu acho que são essenciais para os artistas no dia de hoje. E num espaço como o nosso, que é um espaço de experimentação, onde os riscos são permitidos, onde os riscos são desejáveis, onde os erros são bem-vindos, porque são eles que nos ajudam a reconstruir, eles dão a esses meninos, essas meninas, ao Fred, ao elenco e, de certa maneira, a nós, professores, um alento para continuar exercendo a nossa função básica, que é uma função de afirmação do imaginário, de uma afirmação dos espaços de criação, dos espaços de reflexão, especialmente agora, num momento e num lugar que está sendo tão assim ameaçado por preconceitos, por falta de razão, por entendimentos errados, tortos sobre qual é a nossa função. Toda obrigação que nos cabe hoje, por graça de Deus, há de ter seu lugar, medida e hora. Ao e a todos, nossa gratidão, convidando-os a esse som para a coroça